Muito bem. Vamos fazer assim. O tribunal vai deixar continuar. Mas a pergunta era... Queria dar a filosofia da origem das operações cambiais. Já... Peço desculpas por ter interrompido. Queria dar a filosofia da origem das operações cambiais. E esteve a dizer, tendo em conta... Obrigado. Tendo em conta... Esteve a dizer, em resumo, pronto, considerando, já que a balança de pagamentos é a descrição da relação que existe entre... a descrição das relações comerciais que existe entre um país e o resto do mundo, não é? Registra-se a entrada e saída do dinheiro do país através de operações de bens, serviços ou capitais financeiros. Esteve aí a dar um resumo daquilo que estava a dizer. Estava a dizer, está bem, tínhamos a balança de pagamentos, onde há registro de entrada e saída, registro de entrada e saída do dinheiro do país através de operações de importação e exportação de bens, serviços ou capital financeiro. Anteriormente, havia muita burocracia para se fazer isto, porque tinha um boletim para efeitos de bens, que tornava o processo moroso, tinha uma outra boletim, por exemplo, para efeitos de serviços. E também, para o capital, o tribunal não foi entender qual é a evolução que tiveram para liberar a parte do capital. Mas é isso que estava a explicar. Mas agora, depois de agora, já está devagar. Já estamos aí no Banco de Moçambique, é a Autoridade Central, Banqueiro do Estado, o sigilo e depois talvez está a tentar explicar porque é que quando é perguntado sobre uma matéria diz, olha, isso não existe no banco. Talvez é porque está a cumprir o artigo 73. Também. Mas sobre talvez está a tentar explicar isso. Olha, se me perguntavam se existia esse assunto no banco, eu tinha que dizer que não existe, porque tem o artigo 73 que proíbe. É decidir não conhecer os assuntos. Está a perceber? Então, mas a questão é, estas já ficaram registradas, não é? A filosofia, portanto, temos a balança de pagamentos, a descrição das relações que existem entre, das relações comerciais que existem entre um país, nosso, e o resto do mundo. Pronto, registra-se a entrada e saída do dinheiro através de operações de importação e exportação de quê? Bens, serviços ou capitais. Já disse que antes essa operação de importação e exportação de bens, serviços e capitais eram muito burocráticos e tiveram que fazer um trabalho para liberalizar. Não é isso? E depois disso ainda mais, que cabe às empresas tomar decisões sobre contratar ou não um financiamento. E o escrutínio dos detalhes, dos procedimentos, cabe ainda mais a essas empresas, não o banco como autoridade cambial. Porque o banco como autoridade cambial deve apenas verificar o licenciamento cambial para efeitos macroeconômicos. É para ver, para preservar a imagem do país, para ver se o país, se as empresas não vão criar um endividamento de modo a pôr em causa a imagem do país. Que olha, estamos diante de um país em que as suas empresas têm uma dívida que são insustentáveis. Não era o que estava a dizer? Em resumo. Meritíssimo, tem a capacidade e eloquência de sintetizar, é justamente isso. Mas só queria, sim, quando estava a fazer esta incursão para a parte, sim, do sigilo, é porque pode ajudar-nos a compreender porque que quando entra o expediente no banco, nós damos este caráter e tomamos a decisão de que possa ser tratado por A ou B, ou por um grupo de pessoas, ou por outro grupo de pessoas. É em observância a esta parte do sigilo, do segredo. Mas o resumo meritíssimo foi esse, só apenas com este reparo e pé de página, relativamente ao papel do banco, o papel do banco
nesta parte de estabilidade macroeconômica, Sim. é, obviamente, sem prejuízo daquilo que esteja legislado como sendo procedimentos a observar. Mas eu estava a dar esta umbrella que, no decurso das audiências que tiveram dos técnicos e gestores a um certo nível, terão desenvolvido com... Sim, então agora vamos na... Porque se formos a... O tribunal pode deixar ainda Já estava quase no a fim. dizer, sim, outras coisas. Já estava quase no fim. Nós aqui estamos habituados a sair às 1 ou às 2. Então tem que ficar sempre ciente com isso. De que quanto mais devagar, corre o risco de chegar a 1 hora. Ou às 2 da madrugada, porque é o normal acontecer aqui nessa audiência. Então, peço para sintetizar, para terminar, que é para responder a questão. Por favor. Portanto, estávamos no Banco de Moçambique, sim, é o banqueiro do Estado, sim, sim. Nós temos da lei orgânica do Banco de Moçambique e depois está coberto, todas as operações cambiais estão cobertas de sigilo, nós temos do artigo 73 da mesma lei, paramos aí. Sim. Faz favor. Obrigado, meritíssimo, por ajudar-me a ser sintético, mas era mesmo a relevância desta introdução, era mesmo para perceber qual é o papel de cada ator, não é? Neste processo que está a ser apreciado pelo tribunal. O papel tem que ter em conta esta filosofia que está por detrás e, genericamente, os objetivos programáticos que orientam um país através do seu Banco Central. Muito bem. Mas o tribunal não percebeu. Para liberalizar a balança de pagamentos nos termos de bens e serviços, tiveram que eliminar aqueles boletins. Agora, para os capitais financeiros, tiveram que fazer o quê? Não, a balança de capitais não está liberalizada. Não está liberalizada. É isso que queria o tribunal, porque não disse, por isso o tribunal está a perguntar. Não, estava a dizer que os controles são exceção. O objetivo tem que ser permitir o movimento de pessoas, bens e capitais. Sim, essa é a filosofia primeira que disse. Exatamente. Então, mas que concretiza-se em qualquer das partes da balança de pagamentos, atento às circunstâncias próprias em que estamos e a realidade, o envolvente externo. Neste caso da balança de capitais, ainda não se encontrou justificação para a liberalização, porque, como disse, podemos ter situações desagradáveis de pensarmos que temos um nível de reservas no país, quando, na verdade, temos outro, porque um investidor ou um grupo de investidor decidiu transferir os capitais sem autorização das autoridades nacionais. Muito bem. E agora, a pergunta do tribunal. Vamos ficar com o entendimento de que mantém os procedimentos, porque a pergunta foi quais são os procedimentos seguidos pelo Banco de Moçambique relativamente à matéria de contratação de empréstimos externos. E quer ver o que disse o senhor Matuassa, por exemplo, para confirmar ou não? Ou quer... Desejaria. Sim, faz favor, peço para ir às declarações do senhor Matuassa tirar os procedimentos. Não é?
deve estar na mesma ata, mas vamos ver. Lá em cima está o senhor Abílio. Sim, é mesmo aqui. Vamos baixar. Um momento só. Está ali, convidado a explicar os procedimentos para a obtenção da autorização de financiamento. Começa aí. Peço para copiar a partir dali. Com convidado. Sim. Depois vamos ler. Vai verificando. Sim. Sim. Consegue ver bem aqui? Consigo. Muito bem. Vamos baixar. Sim, vamos. Sim. Peço para ir até ali em cima. Sim, muito bem. Sim, peço para ir colar nas declarações do senhor. Senhor Goff, vamos ver. Depois ele vai confirmar o procedimento ou não. Então, vamos verificar. Sim. Oficial, peço por favor. Peço para afastar o micro. Um pouquinho. Tá correto assim? Tá bem, pode deixar. Convidado a explicar os procedimentos para a obtenção da autorização do financiamento a partir do exterior. O declarante esclareceu que o Banco de Moçambique cuida apenas de autorização de financiamento às entidades privadas, visto que, quando se trata do Estado, o processo é tratado a nível do Tesouro, no Ministério das Finanças. Confirma? Quando se trata do Estado, estamos a querer referir ao Estado Central. Estado Central, sim. Sim, Estado Central nos termos e órgãos e instituições do Estado. Sim, nos termos da lei que aprova a CETAF. É exatamente isso. Ontem o tribunal estava aqui a falar. Okay. Que quando é Estado, os órgãos e instituições do Estado, incluindo as que mesmo gozam de autonomia patrimonial financeira, mas do Estado. Estamos até aí? Sim. Quando fala de entidades privadas, refere-se a pessoas singulares, comerciantes em nome individual ou em forma de sociedades, bem como empresas públicas. Em suma, refere-se essencialmente a entidades cujo escopo é a obtenção de lucros. Então, empresas privadas são pessoas singulares, sociedades comerciais e empresas públicas, o Parque Empresarial do Estado. Sim. Estamos? Muito bem. Vamos continuar. Então, este processo de contratação de empréstimo externo é regulado pela Lei Cambial, Lei 11/2009, de 11 de março, e seu regulamento aprovado pelo Decreto número 83/2010, de 31 de dezembro. Confirmo. Por força do disposto no número 4 do artigo 83 do regulamento da Lei Cambial, aprovado pelo Decreto número 83/2010, de 31 de dezembro, salvo disposição legal, disposições em contrário, não são autorizados empréstimos cujo desembolso esteja condicionado à emissão de garantias do Estado ou do Banco de Moçambique. É transcrição. Sim, é transcrição. É transcrição. Não é... É transcrição da lei. Exato. Sim. Não é a interpretação da lei. Não é a interpretação. Aqui é só transcrição. Sim. Vamos chegar à interpretação. Sim. Acrescenta aqui, nos termos de referida lei, a interpretação já está aqui. As garantias são, mas não, este aqui também é um outro conceito. Não é a interpretação daquele artigo. Está a perceber? Primeiro diz assim, é a transcrição da norma do número 4 do artigo 83, que diz que, salvo disposição em contrário, não são autorizados. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.